é para você entender uma coisa. Muita gente, você vai ouvir isso, você vai ouvir certamente, se já não ouviu, que esse negócio de mediador, de alguém tendo que interceder pelo povo, como Yeshua isso é coisa de cristianismo, isso não é coisa do judaísmo, não. O judaísmo não ensina que existe um mediador, que as pessoas necessitem de um mediador, porque o judeu pode ir direto a Deus. Será que as pessoas que estão falando isso estão corretas? Eu já afirmo para vocês que não. É ou não é? O Cordeiro de Pêssar, ou seja, o Cordeiro da Páscoa, apontava para o Messias, que haveria de chegar, que haveria de vir, de uma forma espiritual. O Cordeiro, lá do Egito, em que foi sacrificado e o sangue foi posto no umbral da porta, será que ele aponta realmente para a vinda do Messias? E nesse caso, vamos direto ao ponto. Será que ele está apontando para Yeshua de Nazaré? Será que, aí agora a pergunta reformulada, Yeshua de Nazaré, o Messias de Israel, é o Cordeiro de Pêssar? Ora, há algumas pessoas dizendo que não. Há gente dizendo que não é. Mas hoje aqui nós vamos entender o porquê que essa verdade é uma verdade absoluta. Porquê que essa verdade é a maior verdade espiritual que existe, de que sim, Yeshua configura sim o Cordeiro de Pêssar. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo, um vídeo muito importante para sustentar, para manter estabelecida a sua emuná. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal para vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito especial, um tema que toca o nosso coração, e eu digo de verdade, né, toca o coração de todos aqueles que hão mantido a sua emuná, a sua fé, o seu crer, né, o valor da crença, da fé nas escrituras sagradas, na Torá de Deus, nos profetas, nos escritos, ou seja, no Tanar, na Bíblia Sagrada, como aponta para a vinda do Messias e como aponta as características espirituais que o Messias tem, ou, no caso, para aqueles que ainda esperam, ele deva ter no mundo espiritual. E nós sabemos que ele já veio, e nós sabemos que ele é o Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Mas hoje aqui nós vamos tratar sobre esse tema, um dos vários temas abordados por aqueles que não creem em Yeshua como Messias e, lamentavelmente, aqueles que, uma vez dando testemunho do Messias Yeshua, abandonaram a fé. É isso mesmo, há muitas pessoas que vinham fazendo um trabalho, anunciando o Messias, defendendo o Novo Testamento e sucumbiram às argumentações falaciosas, as documentações infundadas, né? As documentações, ou as afirmativas, melhor dizendo, nem documentações, mas afirmativas, né? De que Yeshua não é o Messias por causa disso, daquilo outro, que já em toda a história tem sido refutado há muito tempo. E nós vamos continuar refutando, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, e Meretze Elohim, se Deus quiser, aqui no nosso canal. Mas antes, eu quero pedir a você que não se esqueça aqui de dar o seu like no nosso vídeo, muito importante, até mesmo para que se possa entender aqui no algoritmo do canal, o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante, está sendo importante para você, tá? E muito importante que você, se você chegou aqui, você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal. Tocar o sininho, ou seja, acionar o sininho, é uma maneira de você estar sempre sendo notificado quando nós lançarmos um novo vídeo. E uma das coisas mais importantes que sempre dizemos aqui, compartilha o vídeo.
Faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Por quê? Porque aqui não se trata apenas de like, não se trata apenas de visualização, mas essa mensagem, ela é urgente. Essa mensagem, ela é importante, porque ela fala da vida de alguém que está conectado com Deus através do Messias de Israel. Então, às vezes, as pessoas não têm acesso à informação, e quando você compartilha o vídeo, você faz com que a informação chegue a essas pessoas. Bom, eu quero, antes de nós entrarmos no nosso material, lembrar a todos vocês que temos estado muito felizes com o progresso, né? A nossa ZIL, a Azeite Yosef Yeshiva University, conta com uma grade curricular maravilhosa, onde você tem a oportunidade de estudar toda a Bíblia, ou seja, todo o conteúdo do Tanar, da Torá, a lei, Nevim, os profetas, Ketuvim, os escritos, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, dentro do seu contexto original, dentro do comentário dos sábios do povo de Israel, que comentaram o Talmud, a Mishnah, a lei oral, a Guemará, do próprio Talmud, né? Ou seja, também os Targumim, dos escritos antigos, ou seja, que trazem, corroboram com muitas alusões espirituais, muita informação do passado. E esse é um projeto nosso de poder trazer para você acesso à informação. Não estamos aqui para estar incentivando um certo misticismo ou levando você a viver somente misticismo. É claro que a prática dos mandamentos é uma coisa muito importante e fundamental, que você deve agregar ao conhecimento. Mas o conhecimento te levará a viver de forma plena a prática das Escrituras, a prática da palavra do eterno nosso Deus. E conhecer é muito importante. Agora, conhecer com responsabilidade é mais importante ainda. A nossa Yeshivá, ela tem o foco de trazer com responsabilidade para você o conhecimento, trazendo as informações, as referências, dando você acesso ao material que é importante para os estudos e para agregar mais conhecimento no campo acadêmico. Então não perca tempo, venha fazer parte da nossa escola, a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Bem-vindo à nossa escola. Também quero deixar aqui para vocês um curso que temos, que é o curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde se você não tem tempo para estudar na Yeshivá, você também pode agregar conhecimento ao seu conhecimento, tudo que está sobre o judaísmo, tudo que relaciona ao judaísmo, todas as partes do judaísmo que você de repente não conhece, a influência do povo judeu na arte, na música, na história, ou seja, dentro da cultura, dentro da religiosidade, as orações, a comida, as vestes do povo judeu, tudo que envolve a nação de Israel. Então você também pode acessar aqui no comentário, né, os links para que você possa estar adquirindo esse nosso curso, que vai ser de muito bom proveito para a sua vida. Bom, queridos, vamos entrar então aqui agora no nosso shiur de hoje. E como nós mencionamos aqui para vocês um assunto de grande importância, em especial para esses últimos dias no qual nós estamos vivendo. Tá? Nós vamos, claro, sempre com o apoio da nossa Yeshivá, o patrocínio da nossa Yeshivá, da nossa ZIL, entrar nesse assunto que é urgente. Diante da apostasia, diante de tantas pessoas que têm naufragado na fé, abandonado o Messias de Israel, Yeshua Husea Pessah Kenolo. Yeshua foi e é o Cordeiro de Pessah? Sim ou não? Vamos entender se realmente o Cordeiro que foi sacrificado no Egito e que até hoje é comemorado na ceia da Páscoa dos judeus, e principalmente daqueles que creem em Yeshua, representa Yeshua ou não. Eu quero começar abrindo aqui o verso da Brit Hadashah, tanto em hebraico quanto em grego, e aqui traduzido para vocês, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Ba'aru et ha'seor hayasham lema'an tihyu isa hadashah, halo atem kematzot, she'arei nizbach se'a pesach shelanu hamashiach. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, como estáis sem fermento, porque eu coloquei conforme a tradução comum, porque Cristo, ou seja, o Mashiach, o Messias,
nossa Páscoa, em hebraico, nosso Pêssar, foi sacrificado por nós. Ora, aqui você não tem palavras dúbias. Até mesmo o texto grego, que aparece no centro da tela, mostra afirmativamente que Cristo, ou seja, o Messias, nossa Páscoa, ele é a nossa Páscoa, ou seja, o sacrifício pascual foi sacrificado por nós. Foi sacrificado por nós. Então, Paulo, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está afirmando que o Messias, sim, ele é o nosso Cordeiro de Pêssar. Você conseguiu entender que o nosso grande Rav Shaul, conhecido como Paulus Rachaliah, né, o apóstolo Paulo, ele traz uma afirmativa trazendo um ensinamento tão profundo para nós, incentivando a Querrilá, a congregação, a comunidade daquele primeiro século, a viver, a comemorar o Pêssar, tendo em mente e na alma que o Messias, o Mashiach, na língua grega, o Cristo, ele foi o Cordeiro de Pêssar, que foi sacrificado por nós. Então, sim, nós temos nas palavras de Rabi Shaul uma expressão do primeiro século e de como aquela comunidade de judeus e não judeus, crentes no Messias Yeshua, pensavam e celebravam. Há algumas pessoas que nesses últimos dias têm seguido o pensamento do judaísmo mais tradicional, o judaísmo ultra-ortodoxo, aonde declaradamente ataca a pessoa do Messias Yeshua, rejeitando-o, né? E tentando mostrar dentro dos textos da própria Torá, dos profetas, do escrito, ou seja, da Bíblia, do Tanar, e dentro também das mensagens e das palavras e dos escritos dos sábios de Israel, tentam provar que Yeshua não é o Messias, que Yeshua foi um falso Messias, que Yeshua não cumpriu as profecias e que essa ideia de mediador, de intercessor, isso é uma fraude, isso nunca existiu no meio do povo de Israel, não é isso que a Torá diz. Então, queridos, eu peço a vocês que, com toda a sinceridade no coração, não caiam nessa armadilha. Olhem para as Escrituras e olhem também para o que a tradição judaica vai dizer, porque nós vamos abordar aqui também o entendimento da tradição judaica. Então, vamos lá, vamos continuando aqui o nosso shiur. Espero que você fique conosco até o final, porque de verdade aqui temos um assunto muito importante que envolve a nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre Adão Kadmon e as vestes de expiação. Então você pode perguntar assim, o que é isso? O que significa Adão Kadmon? Na realidade, se você quiser saber um pouquinho mais profundamente sobre esse tema, nós explicamos ele aqui, ó, o vídeo que vai aparecer para você, na carta a Apocalipse, a carta a Laodiceia. Nós explicamos um pouquinho melhor, com mais detalhes sobre ele, lá na carta de Laodiceia, onde fala sobre o primogênito de toda a criação. Nós vamos repetir aqui esse assunto para que você entenda mais, mas depois você dá uma olhadinha nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. Tá? Então, continuamos aqui a falar de Adão Kadmon, e as vestes de expiação. Agora, que seria Adão Kadmon? É muito importante que você entenda que assim como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a própria Bíblia vai mostrar para nós que Deus criou todas as coisas, desde lá quando não existia nada, antes do princípio da criação. Deus criou tudo por meio da sua davar, ou do seu memra, da sua palavra. A palavra do Eterno, ela se personifica. Ou seja, olha o que eu estou dizendo para vocês, segundo o entendimento judaico, em especial cabalístico, ou seja, a palavra do eterno Deus, quando sai de Deus para criar todas as coisas, ela se personifica. E ao personificar-se, ela se transforma num ser que vai ser chamado de Adam Kadmon. Então, o que significa Adam Kadmon? Adam Kadmon quer dizer Adam, homem, e Kadmon, anterior, também pode ser traduzido como primordial, tá?
Então, esse aqui, não estamos falando de Adão e Eva, tá? Não estamos falando do primeiro homem, que é chamado de Adam Rishon. Adam Rishon, primeiro homem. Não, nós estamos falando de Adam Kadmon, Kadmon, ou seja, o homem anterior, que seria justamente a matriz daquilo que seria o primeiro homem, Adão e Eva. Então, aqui estamos falando para vocês dessa palavra de Deus que se personifica, que se transforma neste ser como uma expressão que vai ser o reflexo do ser humano, porém anterior a todas as coisas. E a partir daí, né, aqui eu trago uma outra figura para que você entenda melhor. A partir dele, todas as coisas vão ser criadas. E isso aqui é apenas uma figura para que você entenda. Quando a palavra de Deus saiu da boca de Deus, ela sai como um raio de luz, que nós vamos chamar dentro do conceito judaico de Kav. O Kav é como um raio de luz. E ao sair de Deus, ele vai em direção ao blimar, ao nada. E chegando lá, até chegar lá, vai esse raio trazendo com ele as emanações divinas. Essas emanações divinas são chamadas de Sefirot, que vão ser aqui representadas por essas Sefirot, ou seja, por essas esferas que você vai ver aqui. Cada esfera dessa representa uma emanação divina. Eu não vou entrar nos detalhes delas agora, mas são 10 essas emanações divinas, ok? Então são 10 Sefirot. Agora, elas vêm conectadas como um código genético. Entre elas vai haver conexões e são, na realidade, 22 conexões, tá? Essas conexões juntam, conectam todas essas emanações divinas, fazendo delas Errad. E agora, essas conexões, elas são, na realidade, a palavra de Deus, a verbalização. Então, cada uma dessas conexões são representadas por letras, ok? Então, eu quero mostrar para vocês, nessa figura, que essas letras, junto com as emanações, elas se personificam e elas formam quem? Justamente o Adão Kadmon. Porém, quando você olha para essas letras maiores, as maiores que vocês estão vendo nesse quadro, elas formam uma frase, que é esta que você está vendo na tela. Beged Kaporet. Beged Kaporet. Essas são chamadas as conexões, as linhas Kefulot, que são as duplas. Elas conectam essas Sefirot da direita, da esquerda e do centro. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São Sheva Kefulot. Elas, as letras maiores que eu coloquei para vocês aqui, formam uma frase. Olha, Bet, Gimel, Dalit. Formou a palavra Beged. Depois, Kaf, Pe, Resh e Tav. Forma a palavra Kaporet. Aí você vai perguntar o que significa, Rabino, esta frase formada pelas essas letras maiores, das Sheva Kfulot, as 7 conexões duplas. Beged tem a tradução de roupa ou veste, e Kaporet é a tradução para a palavra expiação, porque vem da palavra kapará, cobertura, expiação. Então, o que isso mostra para a gente? Olha para mim. Não perca aqui, não se distraia. Preste atenção nessa explicação. Por quê? Porque Adam Kadmon, esse homem anterior, ele vai expressar algo que o Novo Testamento fala para a gente de uma maneira muito profunda. É claro que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, dá um nome para isso. Mas você vai entender plenamente o que há dentro do pensamento judaico tradicional, em especial antigo, não moderno, antigo, e que como era o pensamento deles também, entendendo as mesmas verdades que estão no Novo Testamento, da Brit Hadashah, mas é claro que por conta da Igreja de Roma, eles não associavam isso à figura de Jesus de Nazaré, ou melhor, de Yeshua de Nazaré. Então, até hoje, no pensamento judaico, eles entendem Adão Kadmon. Eles sabem que Adão Kadmon é a palavra lá do Eterno no princípio, que tudo foi criado por ele,
que ele tem ali nele, nas letras que formam parte dele, Beged Kaporet, ou seja, as vestes de expiação, por eles não conseguem associar a Yeshua. Mas você e eu, que conhecemos a Brit Hadashah, o Novo Testamento, as linguagens, ou a própria linguagem do Messias e dos seus discípulos, nós sabemos que o próprio conteúdo judaico está falando de Yeshua, o Messias de Israel, lá no princípio da criação, que era quem? A palavra de Deus, né? Então, já no princípio ele se manifesta com vestes de expiação. Então agora você vai entender a linguagem da Brit Hadashah, do Novo Testamento, dizendo para a gente, olha Apocalipse 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o que está escrito, Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Qual era a função, então, desse sangue? Trazer expiação. Olha, vê se não se harmoniza com o conteúdo da tradição judaica. Roupa de expiação. Mas não temos só esse verso. O cordeiro morto desde a fundação do mundo. Temos também João 17, 24. É a oração de Yeshua. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Novamente estamos vendo a figura de Adão Kadmon antes de todas as coisas serem criadas, já trazendo vestes de expiação. Vamos a outro verso, que é também no capítulo 17, verso 5 de João. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Novamente, Yeshua está dizendo que ele tinha uma glória com Deus antes que o mundo existisse. Ele estava com Deus lá no princípio. E isto também é expressado nas palavras que estão descritas pelo nosso grande rei Salomão, em Provérbios, capítulo 8, verso 30, na qual ele fala sobre o Amon, o grande arquiteto do universo, que vai ser ali associado a Yeshua. Então, eu estava com ele, nesse caso, descrevendo a sabedoria, e era seu arquiteto. A palavra que vai aparecer lá é o Amon. Então você depois vai ver aquele vídeo que eu te falei de Apocalipse, a carta Laodiceia, e você vai ver a associação que existe dessa palavra Amon com a palavra Amém, que Yeshua diz na carta. Então, novamente, eu estava com ele e era seu arquiteto, era o seu Amon. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, querido, você consegue perceber que Yeshua, ele é esse Adam Kadmon que a tradição vai dizer. Mas qual é o objetivo de trazermos essa referência para vocês? É que ele já, desde o princípio, se mostra com roupas de expiação. Eu acredito que muita gente que está vendo esse vídeo agora não conhecia esse assunto. Então você está tendo a oportunidade de conhecer agora e saber que dentro do conteúdo judaico, sim, a palavra do Eterno lá no princípio, Adão Kadmon, já se manifestava com roupas de expiação. Então você consegue entender a linguagem do Novo Testamento que vai dizer cordeiro morto antes da fundação do mundo, certo? Vamos continuar aqui. Tenho certeza que isso está clareando muita coisa na sua mente, no seu coração. Assim, avançamos um pouco mais no nosso shiur. Vamos falar sobre Abraham, Yitzhak, Abraão, Isaac e o cordeiro no Monte Moriá. Todos conhecem a história do nosso pai Abraão quando levou o seu filho Isaac, porque o nosso Deus pediu a nosso pai Abraão: traga-me em sacrifício o seu filho que tu amas, a Isaac, o teu único filho. E Abraão, ele vai obedecer a Deus e leva Isaac até o Monte Moriá. Só que ao chegar lá, subindo a montanha, Isaac, ele percebe que estão levando fogo, estão levando lenha, estão levando o cutelo, a faca. E ele pergunta: pai, aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? Veja que a pergunta que ele faz, aqui em hebraico, a resposta de Abraham é essa: Vaiomer Abraham, Elohim irelo hase
leolá beni, vaelchu shnehem yachdav. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Veja, eu frisei em hebraico para vocês, Hassé, e aqui também está escrito o cordeiro, a tradução. E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A pergunta que eu faço para você é, que cordeiro? Porque quando lá no monte, nosso pai Abraão foi sacrificar Isaac, o que aparece no lugar é um carneiro e não um cordeiro. Então a pergunta é, estaria nosso pai Abraão equivocado? Seria a pergunta do nosso pai Isaac equivocada? Seria então Deus que se equivocou em relação à conversa de Abraão e Isaac? Quando eles perguntaram, pai, aonde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E o que aparece lá não é um cordeiro, e sim um carneiro. Então, dentro do próprio pensamento judaico, Deus já estava mostrando que no futuro haveria um cordeiro. E um cordeiro que faria a substituição. Porque quando o nosso Mashiach Yeshua, ele é questionado sobre vários assuntos, ele vai responder assim, Avraham viu os meus dias e se alegrou. Aí você pergunta assim, quando? Que, inclusive eles não entenderam. E ele falou assim, não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Eles não entenderam. Mas, então, quando foi que o nosso pai Abraão viu os dias do Mashiach, Yemot HaMashiach, e se alegrou? No Monte Moriá. Porque quando ele viu o carneiro, e ele pegou o carneiro e sacrificou no lugar de Isaac, ele entendeu a substituição que haveria no futuro para a sua descendência. E aí voltamos ao ponto. Esse carneiro não vai aparecer no futuro como carneiro, e sim como cordeiro. É a maneira como é identificado pelo grande profeta Yohanan Matbil HaKohen, né, o grande João, o sacerdote, o Batista, né, vai identificar o Messias. Mas então, só para você entender que o que foi conversado lá no monte com o nosso pai Abraão e nosso pai Isaac foi sobre o cordeiro que Deus iria prover para si mesmo. Né? Então vamos continuar aqui. Baruch Hashem. E assim seguimos para um outro tema. Israel no Egito e o homem cordeiro. O homem cordeiro é exatamente isso. Lá no Egito, nós temos Deus ordenando ao povo de Israel que na noite do Pêssar, ou seja, no dia 14 de Nissan, ao pôr do sol, entrando dia 15, o povo deveria celebrar esta cerimônia, comendo pães sem fermento, que chamamos matzot, ervas amargas, que chamamos maror, e a carne do cordeiro, este cordeiro que seria sacrificado para que o sangue dele fosse passado nos umbrais das portas para impedir o destruidor de entrar nas casas e matar os primogênitos, pois essa seria a sentença divina, melhor, essa foi a sentença divina que Deus deu o decreto sobre o Egito, desde os homens até os animais. E aí, então, eles cumpriram esse mandamento, sacrificaram os cordeiros, passaram o sangue nos umbrais e comeram a carne desse cordeiro naquela noite. Mas eu quero que você avance comigo para ver o texto na sua originalidade. Como está escrito, Dabru el koladat Israel lemor, be'asor lachodesh hazeh, vaikhu lahem ish se leveit avot selabait. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tomem para si, está na tradução comum, cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Essa é a tradução comum que você vai ver na sua Bíblia ou na sua Torá. Porém, eu coloquei para vocês como o texto realmente está escrito, lá em Shemot, capítulo 12, verso 3, ou seja, Êxodo 12, 3. Na sequência gramatical, nós deveríamos ter kol ish se. Quando nós temos a frase vai que hulaem e tomarão para si ou para eles, deveria ter o kol ish, cada um cordeiro, porém não tem. Não aparece antes da palavra ish, aqui de amarelo, a palavra kol, para dar ao entendimento cada um. Mas aparece duas palavras isoladas que eu posso traduzir de duas formas.
Tomarão cada um homem, um cordeiro, ou homem-cordeiro. Eu posso ler plenamente dessa forma. Como há possibilidade de ler um homem, um cordeiro, por casa dos pais, um cordeiro por casa, a tradução foi feita como cada um cordeiro. Mas o texto, de uma maneira enigmática, de uma maneira espiritual, aponta como um siman sod, como um símbolo espiritual, um homem cordeiro já no Egito. Então, é claro que Deus não está falando para eles pegarem um homem ali. É um siman sod, como eu disse. Isso é um código na própria Torá, mostrando que, provavelmente, no futuro isso iria acontecer. Deus traria um homem cordeiro, ou seria providenciado um homem cordeiro. Para quê? Para libertar Israel, não mais de uma escravidão física, mas sim de uma escravidão espiritual. Então, como nós mencionamos para vocês aqui, o texto está mostrando para a gente. Ele está falando com a gente. E é claro que no português isso não vai aparecer, mas no hebraico é impossível. Você que conhece hebraico, é impossível você não ver que na sequência textual, dentro da parte gramatical, falta alguma coisa para a compreensão plena, mostrando para a gente que é assim como um código aqui na Torá, mostrando sobre um homem cordeiro. Ish-se, homem cordeiro. Bom, assim como o cordeiro no Egito foi a representação da aliança que Hashem estava fazendo com o povo de Israel, o cordeiro representava o quê? A libertação da escravidão, da opressão do faraó. O sangue do cordeiro nos umbrais das casas dos israelitas no Egito representava expiação. Não está dito que era para expiação, mas representava a expiação dos erros dos israelitas no Egito, de viver no meio da idolatria, de viver no meio da diáspora, no meio do Egito. Pois sangue, sim, fala de expiação, é vida por vida. E isso a gente não pode negar. Então, sim, há uma lógica na associação do cordeiro lá do Egito com o cordeiro de Deus. Mas a gente vai caminhar um pouquinho mais. Vamos ver aqui Ohanan Matibil, o João Batista e a grande revelação, eis o cordeiro de Deus. Quando olhamos para as páginas da Brit Hadashah, nós vamos ver esse grande homem que estava ali no Iardém, no Jordão e em outros lugares, imergindo as pessoas, fazendo o mikve das pessoas, é traduzido como batizar, e em um dado momento, como diz o próprio verso que aqui listamos para vocês, tanto em hebraico e grego, e em português, diz: Lemochorat ra'a Yohanan et Yeshua ba likrato. Amar Yohanan, Hinei sea Elohim anose chatat haolam. No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, de amarelo eu coloquei Hinei se ha-Elohim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João associa Yeshua ao Cordeiro. E você pergunta assim, por que ele não associou Yeshua a outra coisa? Porque tem que ser Cordeiro. E quando nós pensamos na avaliação tanto do tabernáculo, o Mishkan, quanto do Beit HaMikdash, do templo, a única pessoa capaz, capacitada por Deus, que tem o direito, kavod, de fazer e a autoridade para fazer. Fazer o quê? Analisar um cordeiro, um animal, avaliá-lo e estabelecer, sim, esse animal é perfeito, sim, esse animal está pronto para ser sacrificado. Esse animal, ele está dentro das condições que Deus estabeleceu. A única pessoa é um sacerdote, é um Cohen. E quem era João Batista? João Batista era um Cohen, um sacerdote, filho de Zacarias, a Cohen, do sacerdote Zacarias. Então, sim, Yohanan, João Batista, tinha total capacidade e autoridade para avaliar o cordeiro e dizer: é ele que vai tirar o pecado do mundo. E é claro que aqui não é só uma questão de avaliação pessoal ou avaliação dentro de uma autoridade dada, mas sim a revelação divina, né? Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Vamos prosseguir aqui, porque ainda temos algo para estar compartilhando com vocês dentro do nosso material, como mencionamos. Vamos falar aqui um pouco sobre Rabi Shaul, né? Apolos Rachaliah, o apóstolo Paulo e a declaração Yeshua é o nosso Cordeiro de Pêssar, que foi os versos que nós abrimos esse shiur de hoje, tá? Novamente, Baruch Tasiora Yasham Lemantikiu Isachadashah. Alô atem kematzot, sheharei nisbach se a Pêssar shelanu ha-Mashiach. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o Messias, o Mashiach, nossa Páscoa, nosso Pêssar, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Está claro, ele é direto, ele não faz rodeios. Essa era a compreensão daquela comunidade do primeiro século. Eu lamento, porque hoje há pessoas sendo seduzidas pelos argumentos do judaísmo tradicional, principalmente ultra-ortodoxo, que traz as suas interpretações, né, depreciativas sobre a pessoa de Yeshua de Nazaré. Vamos falar sobre todo o livro de Apocalipse, que anuncia o Cordeiro vem. Por que não diz outro termo? Por que tem que ser Cordeiro? Eu aqui, claro, não vou listar todos os versículos, mas eu vou ler aqui a referência para vocês. Apocalipse capítulo 5, verso 6, você pode conferir. Capítulo 7, verso 9, e o verso 10 e o verso 17. Capítulo 14, verso 1, verso 4 e o verso 10. Capítulo 16, verso 3. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 21, verso 3, verso 22 e verso 23. Também o capítulo 22, verso 1, verso 3 e o verso 7. O livro de Apocalipse é o livro que em todo momento vai chamar o Messias de Cordeiro. Cordeiro. Tanto na sua representação nos céus, quanto nos eventos finais. O Cordeiro. E aí você pergunta por quê? Por que Cordeiro? Que Cordeiro é esse? Aí, como é que eu vou dizer que Yeshua é um Cordeiro qualquer quando ele morreu em Pêssar? Justamente no dia que eram sacrificados cordeiros para o sacrifício ali, os sacrifícios no templo, os cordeiros da Páscoa, celebrando a libertação, a saída do Egito, da opressão e da escravidão, que é comparado no mundo espiritual como a escravidão do pecado, a escravidão do erro, ali Faraó representando o reino das trevas. Como é que como é que agora a pessoa, né, essas que lamentavelmente estão argumentando, não, ele não era o Cordeiro de Pêssar porque o Cordeiro de Pêssar não era um sacrifício de pecado, ele não era um sacrifício de expiação. Ora, está perdendo o foco da representatividade. Vamos aqui ainda caminhar, a gente tem ainda para compartilhar dentro da tradição judaica, não só nos textos bíblicos, que para algumas pessoas isso não é suficiente, né? Qual é o argumento? O argumento é que Yeshua não é o Cordeiro de Pêssar, pois o Cordeiro de Pêssar não é uma oferta de expiação, em hebraico capará, e sim uma oferta de celebração, ou seja, uma oferta festiva. Nós vamos aqui só trazer realmente a compreensão plena, tá? Que todo sistema de sacrifício, quer seja sacrifício de expiação, de culpa, sacrifícios que eram feitos festivos, de ações de graça, de paz, tudo isso, as libações, as ofertas de vegetais, tudo isso apontava para Mashiach. Isso sem dúvida. Qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas todo esse sistema de sacrifícios, ofertas e expiação, e louvor e adoração apontava para o Messias, porque isso fala da mediação. Como, por exemplo, Isaías 53, ele mostra a alma do Messias sendo oferecida como oferta de culpa, Asham, na qual nós temos duas direções dessa oferta. Asham Vadai, que é a certeza da culpa, quando a pessoa tinha certeza que pecou, ela oferecia um Asham Vadai, uma oferta de culpa com toda certeza, e o Asham Talui, que era a dúvida da culpa, ou seja, quando a pessoa não tinha certeza que ela pecou, mesmo assim ela ia lá, pegava esse sacrifício e oferecia, mesmo com dúvida, tá? Então, Isaías 53, a palavra que aparece lá, quando ele pôr a sua alma por expiação, a palavra lá é Asham, ou seja, expiação pela culpa. Bom, queridos, quando nós olhamos para a Bessorá, o Evangelho, ele nos mostra
que tudo indica que Yeshua não comeu o cordeiro de Pêssar. Claro que não. Há pessoa dizendo que ele comeu. Ele não comeu, porque o texto nos dá a entender que ele teria adiantado esse ceder de Pêssar com seus discípulos na noite anterior. Por quê? O dia seguinte era o dia da preparação, onde ali os cordeiros seriam sacrificados e cada família pegaria os cordeiros para levar para casa para comer. Ou seja, ele vai morrer justamente no momento em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Por isso ele não poderia estar comendo o cordeiro no dia anterior à noite, porque no dia seguinte ele teria que ser morto, no mesmo momento em que os cordeiros seriam sacrificados no templo, no horário da minchá, ou seja, à tarde. E é claro que é por isso que ele vai associar seu corpo ao matzá, ao pão ázimo da Páscoa, e não ao cordeiro. O que algumas pessoas estão dizendo? Ah, você vê que ele estava ali na mesa, ele come o cordeiro de Pêssar, e por isso ele não associa o corpo dele ao cordeiro, ele associa ao pão. Por quê? Porque o cordeiro de Pêssar não era de expiação. Não é essa a ideia. A ideia é que ele teve que adiantar, porque no dia que os cordeiros iriam morrer, ele tinha que morrer. Então, logo ele vai associar o corpo dele ao pão. Agora veja, se ele tivesse associado o corpo dele ao cordeiro, somente poderia participar do corpo, simbolicamente dele, aqueles que fossem circuncidados. Porque aqui há uma proibição muito clara da Torá, que só pode comer a carne do corban pessa, ou seja, do cordeiro sacrificado no templo, aqueles que são circuncidados na carne. Mas quando ele associa o corpo dele ao pão, ele está dando abertura para qualquer pessoa, quer seja judeu circuncidado ou não judeu não circuncidado. Ele está dando abertura para que todos possam comer do que é símbolo da sua carne, ou seja, o pão. Então, não é simplesmente argumentar sem trazer a explicação do que é profundo. E, de fato, eu volto a dizer para vocês, ele teve que fazer isso no dia antes, porque no dia seguinte ele estaria sendo morto justamente no mesmo horário que os cordeiros seriam sacrificados no templo. A Guemará e a tradição judaica nos mostra que a morte do justo expia os pecados. Olha, e aqui eu quero já estamos chegando ao final do nosso estudo, mas é para você entender uma coisa. Muita gente, você vai ouvir isso, você vai ouvir certamente, se já não ouviu, que esse negócio de mediador, de alguém tendo que interceder pelo povo, como Yeshua isso é coisa de cristianismo, isso não é coisa de judaísmo, não. O judaísmo não ensina que existe um mediador, que as pessoas necessitem de um mediador, porque o judeu pode ir direto a Deus. Será? Será que as pessoas que estão falando isso estão corretas? Eu já afirmo para vocês que não. Só que você já deveria não mais seguir essas pessoas nem ouvi-las, porque elas não sabem o que estão falando. E eu vou mostrar para vocês aqui que dentro do conceito da tradição judaica, o justo pode morrer por sua geração. O justo, a morte do justo pode ser considerada como expiação. Vamos aqui à tradição judaica, para que ninguém diga que sou eu que estou inventando. Olha aí. O Talmud, no Tratado Moed Katan 28a, diz que a morte dos tzadikim, dos justos, é considerada como capará, expiação. Veja, é o Talmud. O Talmud está mostrando isso para a gente. Que a morte dos justos é considerada como capará, como expiação. E aí? E agora? O que a gente faz com isso? Joga fora? Ou não serve? Porque talvez o Talmud sirva só para alguns momentos, para quando não é favorável a argumentação. Ah, mas quando é favorável... Não, então esquece isso. Né? Mas quando é favorável, é aceita o argumento do Talmud, mas quando não é, não, nem toca nesse assunto. Eu estou trazendo para vocês aqui. Tratado Moed Katan 28a. A morte dos tzadikim, dos justos, é considerada como capará, como expiação. Ah, mas então a morte de Yeshua não pode. Ah, mas os outros justos das gerações de Israel pode. Mas Yeshua não pode. Yeshua não pode porque... Por quê? Né? Yeshua, o grande tzadik, o maior tzadik de todos, o maior justo de todos. Não, ele não pode. A morte dele não pode servir de expiação para ninguém. Isso é idolatria. Ah, mas o justo das outras gerações pode. Então vocês veem, né? Como é que é a argumentação falaciosa dessas pessoas. Vamos seguir. Midrash,
No Bamidbar Rabá 20, verso 8, diz: assim como os sacrifícios trazem capará, ou seja, expiação, também a morte dos tzadikim, dos justos, traz capará, expiação. Está lá no Midrash. Veja, novamente a tradição judaica está trazendo uma explicação, mostrando, assim como os sacrifícios trazem capará, expiação, também a morte dos tzadikim, dos justos, traz capará, expiação. Ah, tá. Então, novamente aqui, vamos seguir o Midrash. Mas Yeshua não, Yeshua não pode. A morte de Yeshua, o justo, não trouxe expiação para ninguém, isso é idolatria. Mas o Midrash disse que sim. O que a gente faz com o Midrash? Joga fora? Vamos lá, vamos continuar. O Zohar, para quem gosta dentro do misticismo judaico, né? Parte 3, no 56b, diz que os sofrimentos dos tzadikim, dos justos, servem para proteger a geração e reparar as falhas espirituais coletivas. Eu vou ler de novo. Os sofrimentos, Asurim, Merhatzadikim, ou seja, o sofrimento dos justos, servem para proteger, assim como o sangue foi lá no Egito. Lembra, né? A geração e reparar, tikkun, fazer o tikkun, reparar as falhas espirituais coletivas. Aí Yeshua morre pelos pecados do povo de Israel, pelaquela geração e pelos do mundo inteiro, não pode. Mas o Zohar está dizendo que pode. A linguagem é mística. O tzadik, o justo, é visto como uma ponte entre os mundos e sua dor pode desbloquear a misericórdia divina. O que a gente faz com o Zohar? Joga fora. Porque com Yeshua não pode, mas com os outros podem. Vamos continuar aqui. Temos mais exemplos, e aí vem alguns exemplos clássicos, como Moshe, por exemplo, Moisés no Midrash Tanhumá. Moisés, pela ocasião do pecado do povo de Israel, do Egel Zahav, do bezerro de ouro, ele disse: se não perdoas a este povo, risca-me do teu livro que escreveste. Sabe qual foi a resposta divina? Eu perdoei como você disse. Ah, então Moisés, Moshe Rabbeinu, o tempo todo intercedeu pelo povo. E Deus perdoava, e Deus ouvia a sua voz. Não, o povo de Israel não tem mediador. Moisés era o quê? Moisés era o quê? Se não existe mediadores entre o povo de Israel e Deus, porque cada judeu pode ir a Deus direto, Moisés era o quê? Arão era o quê? Eu não consigo entender a mente dessas pessoas. É apenas para poder depreciar Yeshua. É só isso. Mas eu lamento que tem tanta gente que não considera nada e vai atrás desse tipo de gente. Vamos a outro exemplo, Rabi Akiva. O Talmud, Tratado Brahot 61b, diz que Rabi Akiva morreu esfolado vivo e recitando o Shema. Isso é o que é chamado de Al-Kiddush Hashem. E está escrito assim, que isso trouxe benefícios espirituais a Israel. Olha, por causa dessa citação do Tratado Brahot 61b, lá do Talmud Bavli, o povo, os Rabanim, todos os mestres da Torá acreditam que a morte de Rabi Akiva, pronunciando Al-Kiddush Hashem, ele trouxe benefícios espirituais a Israel. Não, mas Yeshua, o Messias, o grande justo da sua geração, e de todos os tempos, claro, não, ele não trouxe benefício nenhum. Ele foi humano, ele foi um idólatra. Mas Rabi Akiva, que mudou o calendário junto com Yossi Halafta, que por causa disso apoiou Bar Kokhba e trouxe uma grande desgraça para o povo de Israel, que essa é a verdade, ninguém quer falar, mas é. Inclusive a morte dele foi consequência disso, dos seus discípulos também. Ah, não, ninguém fala disso daí, não, ninguém fala, deixa quieto, isso aí não menciona não. Mas Yeshua não morreu por causa própria, ele morreu por uma causa específica, não porque ele era um revolucionário, mas porque ele tinha um propósito específico da Geulah. Não, ele não serve não, mas Rabi Akiva serve, né? Então vamos continuar aqui. Continuando no nosso shiur, o Midrash Ezkerá, recitado no Yom Kippur, relata que os anjos protestaram a Deus sobre o ser humano. E Deus respondeu que o sofrimento dos mártires serve de expiação para Israel. Pode olhar o Midrash Ezkerá. Deus responde para os malachim, para os anjos, que o sofrimento dos mártires serve de expiação para Israel. Isso representa que o tzadik, o justo, sofre
não por seus pecados, mas pelos pecados da sua geração. Olha esse comentário. Eu vou ler de novo. Representa que o tzadik, o justo, sofre não por seus pecados, mas pelos pecados da sua geração. Você ouviu o que eu disse? Yeshua, o grande tzadik, o Mashiach, morreu pelos pecados de quem? Pelos pecados dele? Não. A Brit Hadashah, as Bessorot, os evangelhos, nos mostram que o Mashiach morreu pelos pecados de Israel e do mundo inteiro. Ele tomou sobre si os pecados que não era dele, para trazer a expiação, para trazer a Geulah, para trazer a redenção, para pagar a dívida que não era dele, assim como consta aqui na referência que nós estamos lendo. Que o Midrash Elezgerá, recitado no Yom Kippur, fala dessa resposta divina para os Malachim, que o sofrimento dos mártires serve de expiação para Israel. Então, o justo não sofre só pelos seus pecados, mas pelos pecados da sua geração. Aí fala assim, mas está escrito que ninguém morrerá pelo pecado do outro, o filho não morrerá pelo pecado do pai, o pai não morrerá pelo pecado do filho, está escrito lá em Ezequiel. Pois é, né? Então o que você faz com toda essa argumentação da tradição? Joga fora? Você vai jogar fora tudo isso aqui? Porque para falar de Yeshua todo mundo usa esse verso. Não, essa coisa de alguém morrer pelos pecados do outro, isso aí é contra a Torá, é contra os profetas, porque lá está dizendo que ninguém vai morrer pelo pecado de ninguém, cada um vai morrer pelo seu pecado. Então você faz o quê com toda essa argumentação da tradição judaica? Joga fora? Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Porque o Talmud está dizendo, é a Gemara que está dizendo, é o Zohar que está dizendo, né? São os Midrashim que estão dizendo, você não vai fazer isso. Mas eu estou falando para você que está escrito, estou mostrando, né? Mas só falar de boca, tem uma opção de gente que sabe falar. E a mensagem é essa, né? Eu trouxe para vocês aqui, é claro que não é um assunto que eu trouxe como exaustivo, não trouxe tanta referência para vocês, mas eu acredito que o pouquinho que eu trouxe de cada um, tanto da Torá, dos profetas, dos escritos, da própria Brit Hadashah, da tradição judaica, já foi o suficiente para você entender que sim, Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Yeshua, o Messias, é uma grande associação e referência do Cordeiro de Pêssar, né? Ele é verdadeiramente, naquele evento de Pêssar, lá no Egito, apontando para o Mashiach, para o Messias Yeshua, e ele morre em Pêssar para cumprir isso literalmente no mundo espiritual. E o sangue dele, que hoje está aqui no umbral das nossas casas, olha, na nossa mente, no nosso coração, serve para livrar-nos da destruição, do juízo divino, do destruidor. Trouxe para a gente, cheguei lá, e a expiação dos nossos pecados, sim. Yeshua, o grande tzadik, o grande justo, como está em Isaías 53, porque ele, o meu justo, justificará a muitos. Está escrito lá, o meu tzadik vai justificar a muitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os do mundo inteiro. Sim, Yeshua é o Cordeiro de Pêssar, Yeshua é o Cordeiro que nos livra da destruição e que nos traz expiação, e como o grande tzadik, o grande justo de todas as gerações, de toda a história da humanidade, da criação, a morte desse grande justo, que não foi por seus próprios pecados, mas pelos pecados do seu povo, da sua geração e do mundo inteiro, trouxe sobre nós expiação e Geulah, que fala para a eternidade. Não se demova da sua fé facilmente, não negue a fé, não retroceda. Há muitos argumentos, mas para todos eles há respostas. Então não seja tão fraco que no primeiro argumento você já está retrocedendo, não. Há pessoas dizendo assim, não, eu estudei a vida toda, eu estudei muito para poder chegar. Lamentável que estudou tanto para chegar e cair no buraco. Porque o que há de argumento falacioso e sem base? Não consegue fazer uma comparação de um texto com o outro? Você não consegue fazer uma comparação de um rabino falando e outro rabino falando? Os da geração mais moderna, os das gerações mais antigas? O que está acontecendo, gente? Vamos ser coerentes, vamos buscar a fundo, sabendo que, mais do que isso, eu estou falando de argumentos acadêmicos,
Mais do que isso, cadê a vida espiritual? Cadê a comunhão com Hashem? Cadê a comunhão com o Messias de Israel? Ele não está morto, ele está vivo e vai voltar em breve. E eu só quero trazer um alerta, como está escrito, o que vai ser daqueles que um dia conheceram, falaram no nome dele e negaram a fé. Vou lembrar o verso que ele disse. Aquele que me confessar diante do meu Pai, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Como fica essa palavra? Como fica a palavra da carta aos Hebreus, que vai dizer que pela Torá de Moshe, pela lei, a pessoa podia morrer por somente a palavra de 2 testemunhas. Cuidai vós ter mais peso o juízo daqueles que um dia foram purificados com sangue, profanar o sangue que um dia foram purificados e ultrajar o espírito da graça em que um dia foram santificados. Eu colocaria a barba de molho, né? Para quem um dia caminhou com Yeshua e hoje o negou. Negou, eu nem sei porquê, são tantos interesses que acarretam uma pessoa a negar Yeshua. Mas volto a dizer para você que está caminhando e mantendo a sua emuná, mantenha a sua emuná, mantenha a sua fé. Se você se deparar com argumentos contrários a Yeshua e você não tiver resposta, espera em Deus, a resposta virá. Hoje estamos vendo um tempo maravilhoso, em que há muita explicação, há muito conteúdo que dentro do próprio Talmud da tradição judaica que vai te ajudar a entender os argumentos que às vezes existem no hebraico, no aramaico, né? Às vezes são coisas que parecem ser contraditórias dentro do Novo Testamento, mas não são má interpretação. Às vezes nem é má tradução, não, é má interpretação. Então mantenha a sua fé em Deus. Ore, busque a Deus. Nesses últimos dias a guerra é grande, mas Hashem vai olhar o seu coração e vai te manter de pé. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído. E por isso eu peço você mais uma vez, deixe o seu like, compartilha o vídeo, isso vai ser muito importante. Faça que esse vídeo chegue mais longe possível. E se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito. E não se esqueça, aqui abaixo você tem todas as informações sobre a nossa Yeshivá. Muito mais como esse shiur, nós temos na nossa Yeshivá para você e vai abençoar muito a tua vida. Que o Eterno vos abençoe. Shalom uvrahá para todos e nos vemos no nosso próximo shiur. Shalom, shalom.